Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Márcio Rosa, estamos aqui mais uma vez. Eu sou da Engenharia de Aplicações e Vendas aqui na ESA e mais uma vez estamos aí para falar de produtos, né? Os produtos que a ESA comercializa e disponibiliza para vocês. Para quem não conhece, né? Eu trabalho aqui na Engenharia de Aplicações e Vendas, conheço da parte de produtos, né, da linha VEG aí, da linha de automação industrial, residencial. E a ESA é um distribuidor e assistente técnico da VEG e ela trabalha com toda a linha VEG em estoque. Hoje é um dos maiores distribuidores do Brasil de material elétrico, ok? E a gente vai falar hoje, complementando a nossa sequência de vídeos aí que a gente já está fazendo já há um tempo, falar um pouquinho. A gente falou do mini disjuntor há uns dias atrás e vamos complementar essa linha de produtos, falando de produtos complementares a ela, né? Que é a linha do quadrinho de distribuição, a linha do protetor de surto e a linha do DR, né? A gente falou recente do mini disjuntor, porém o mini disjuntor é um produto aí de proteção elétrica, né? Contra curto-circuito e sobrecargas de sistema elétrico, para proteger os cabos da instalação, só que ele não fica solto ali na instalação, você tem que montar ele adequadamente. O correto é você montar num quadrinho de distribuição, né? E a VEG, ela tem quadrinho de distribuição, desde um quadro de pequeno porte como esse, até quadros de maior capacidade de 36 polos de disjuntores, né? E o quadro VEG é um quadro diferenciado, ele é um quadro feito de um plástico anti-chama, então mesmo que houver um curto lá dentro, esse plástico ele não vai pegar fogo, mesmo que ele aqueça, ele derrete sem pingar e propagar o incêndio ali que possa acontecer por causa de curto-circuito, né? E é um quadro também onde vai ter ajuste na altura do disjuntor. O quadro VEG, ele, apesar de ser da marca VEG, a VEG tem a linha de disjuntores, ele pode ser usado para qualquer disjuntor de mercado. E como os disjuntores de mercado têm tamanhos diferentes, ele tem também um barramento aqui atrás que você consegue ajustar a altura para que o disjuntor fique faceadinho, bonitinho aqui, de uma forma bem instalada no quadro, tá? Então, independente da marca de disjuntor que você está usando, você pode estar usando o quadrinho VEG lá, tá? A linha VEG, ela tem o quadrinho de embutir e de sobrepor, né? Para ficar embutido dentro da parede ou de sobreposto em locais onde você não quer quebrar a parede. Ele tem a opção de tampa também, assim, se você tiver algum problema na tampa, às vezes na obra, a tampa do quadro, o cara tá montando, ele tira a tampa para montar, acaba quebrando, perdendo, tal. Ele tem a opção de tampa como opcional para comprar. Tem a opção de tampa fumê, como essa daqui que tá no expositor aqui. Ele tem a opção de tampa branca, onde você quer esconder, às vezes, os disjuntores que estão atrás, né? E é um quadro bem interessante, que tem um custo bem legal. Na linha VEG, aqui na ESA, a gente tem estoque a maioria desses quadros aí a pronta entrega. Aí, complementando a linha de proteção residencial, eu queria falar de mais dois produtos, né? Que é a linha do protetor de surto. O protetor de surto, ou SPW, na linha VEG, ele é um dispositivo de proteção contra surtos de tensão, o famoso para-raio, né? Então, se existe um raio no circuito, né, alguma parte do circuito, cai um raio elétrico lá, um trovão lá, cai na rede elétrica, costuma causar um surto de tensão. O disjuntor, ele deixa esse surto passar para dentro da instalação e acaba queimando os equipamentos para dentro da instalação. Então, hoje o protetor de surto, ele não é obrigatório nas instalações elétricas, mas muita gente usa ele como segurança. Em instalações mais modernas, o pessoal já usa ele como segurança, né? E até em locais rural, estações de bombeamento de água, captação de água, que é mais remoto, né? O pessoal tinha muita incidência de queima de equipamento e quando passou a usar o protetor de surto, ele acaba protegendo e reduzindo o índice de queima de portão eletrônico de prédio, o índice de queima de bombas, equipamentos ali em geral, né? De irrigação, de captação de água. Então, o protetor de surto é um dispositivo bem simples, que ele fica lá interligando a rede elétrica com o terra, né? Enquanto a tensão está dentro do normal, ele vai proteger. A partir do momento que a tensão sobe de um nível que pode danificar os equipamentos, ele vai drenar essa energia e jogar aquilo para o terra e proteger a instalação. Ele tem as versões desde 20 kA até 60 kA, para instalações em corrente alternada, que é a instalação residencial convencional. Tem as versões em corrente contínua também. Para você que tem solar na sua casa, é interessante, às vezes, ter um protetor de surto, porque as placas solares estão no telhado da casa, às vezes pode cair um raio, e aquele raio vir e danificar toda a instalação. Para isso não acontecer, você pode colocar um protetor de surto, às vezes, no quadro, e ele fazer a proteção adequada, tá? E um outro elemento também, para finalizar o vídeo de hoje, é falar rapidinho aí da linha de DR, né? O interruptor diferencial residual.
O DR hoje ele já é obrigatório, diferente do protetor de surto que não é obrigatório. O IDR, né, ou o DR, só como o pessoal chama, ele é um dispositivo obrigatório nas instalações modernas, então às vezes você tem um DR na sua casa. Inclusive uma dica, pessoal, o DR tem um botão aqui chamado teste, né, que ele justamente ele simula uma fuga de terra ali, né, quando você aperta ele vai desligar o componente. Então, de tempos em tempos é bom você ir lá fazer o teste para acertar a magnetização do DR e ele fazer a proteção sempre adequada, tá? Um período aí a cada 2, 3 meses você ir lá e apertar o teste lá do seu DR que tiver na sua casa lá, tá? Mas caso você não tiver, você pode fazer a instalação do DR, que ele é um dispositivo que ele foi tornado obrigatório nas instalações elétricas atuais, né, modernas, que ele é um dispositivo que ele protege a instalação contra choques elétricos, tá? Então, se uma criança vai lá, coloca um brinquedo numa tomada, ela poderia tomar um choque que pode até ser fatal esse choque. E com um dispositivo que nem esse, ele detecta essa fuga de corrente, que quando a criança começa a tomar o choque, ela nem sentiu o choque ainda, e esse dispositivo já consegue desligar e salvar a vida de um ser humano lá, de uma criança que colocou um brinquedo numa tomada, por exemplo, tá? O IDR é um dispositivo obrigatório hoje nas instalações, e ele tem que estar lá para proteger. Como ele funciona, basicamente, né? Ele detecta a corrente que entra num condutor e a corrente que retorna em outro condutor. Se tem diferença, por exemplo, entrou 10 amperes numa fase da rede e volta 10 amperes. Se o circuito está certinho, é para entrar 10 e voltar 10 amperes. Se entrou 10, voltou 9,5, ele entende que está tendo fuga de corrente em algum ponto. Isso pode ser alguém tomando choque, pode ser um dispositivo lá com baixa isolação dando fuga de corrente. E aí o DR detecta e atua a proteção, salvando o equipamento antes de virar um curto-circuito, salvando o equipamento antes de ser queimado, efetivamente uma queima mais que vai danificar mais o equipamento. Se for vida humana, ele vai salvar um ser humano que pôs a mão em algum lugar que não devia e tomou choque, né? Então o DR hoje ele é obrigatório, tá? E o disjuntor, como eu já falei em outros vídeos, que vai proteger a instalação contra curto-circuito. Então o quadro ideal residencial hoje seria nesse molde aqui, um quadrinho de distribuição bem montadinho, um plástico anti-chama, né? Com um protetor de surto que detecta picos de tensão e drena aquilo para evitar queima de equipamentos. O DR que tem a proteção contra choques elétricos, salvando até a vida humana em muitos casos, né? E o disjuntor que vai proteger a instalação contra curtos-circuitos, evitando incêndios, etc. na sua instalação, ok? E vale lembrar que a ESA tem essas linhas de produtos à pronta entrega. Conseguimos aí fazer parcerias com um eletricista. Você que é eletricista, instalador, venham tomar um café com a gente para conhecer essas linhas de produtos. Se tiver dúvidas técnicas, pode entrar em contato via nossas redes sociais ali. A gente consegue, joga lá as dúvidas, deixa no comentário, a gente entra em contato com vocês aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.